Fala pessoal, tudo bem? Você já se perguntou o que o Thanos da Marvel tem a ver com ideias autoritárias e socialistas? Pois é, nesse vídeo eu vou tentar responder essa pergunta. Quem fala aqui é o Ricardo Malaquias, esse é o meu canal onde eu compartilho as minhas resenhas, os livros que eu tenho lido nos últimos tempos, minha interpretação sobre eles e o que eu aprendi com eles. É claro que qualquer erro aqui é um erro meu e não necessariamente do autor, então peço que tenham cuidado com relação a isso. Vou falar então do livro hoje, que é o livro Uma Mensagem para o Século XXI, de Isaiah Berlin. Primeiro, é um livrinho super pequeno, e eu não sabia que ele era desse tamanho, né? Então, tanto em tamanho, o quadrado dele, comparado aqui, é super pequeno, mas tem uma capa super bonita, também a capa me convenceu um pouco. E aí eu falei, poxa, eu vou comprar, mas acabou sendo super pequeno. Mas acho que isso mostra a capacidade de Isaiah Berlin de ser bem focado nas suas ideias. Falando do livro é sobre isso. Agora, falando de Thanos, por que eu falei de Thanos? Então, para quem não assistiu os filmes, eu vou falar um pouco da história. Thanos é o grande vilão aí que os nossos heróis impedem de fazer uma maldade. Qual que era a maldade do Thanos? Thanos simplesmente juntou as armas mais poderosas do universo, que eram as joias do infinito, para fazer um único pedido, que era eliminar metade da população do universo. Por que que ele acreditava nisso? Ele acreditava que as pessoas sofriam tanto, era tanta pobreza, tanta guerra, tanta discussão, porque os recursos do universo eram limitados. E para resolver tudo isso, se ele conseguisse eliminar metade da população, a outra metade viveria feliz e contente, sem guerras, sem pobreza, sem humilhação, sem nada de ruim, e viveriam sim na paz, no bem-estar, sem guerras e tudo mais. Então, na cabeça do Thanos, ele era o grande herói. Ele estava salvando o universo inteiro de milhares ou quem sabe milhões de anos de guerras, de maldade, de pobreza, para colocar o universo no caminho contrário. Então ele queria construir o paraíso aqui na realidade, no caso no universo, para que todos fossem felizes. De novo, ele não estava fazendo isso porque ele é mau, porque ele queria recursos, porque ele queria mandar em todo mundo. Não, porque ele tinha uma ideia e ele acreditava com unhas e dentes nessa ideia de que se a executasse, tudo ia dar certo. Thanos chegou até mesmo, com muita dor, matar sua própria filha. Então tem muita discussão se ele sentiu ou não sentiu dor. Minha interpretação é que sim, porque ele acreditava muito nessa ideia. Então você vê que coisa de louco, uma pessoa acreditar tanto naquela ideia que ser capaz de matar a sua própria família. E eu diria que não é uma coisa desconectada da realidade. E é essa conexão que eu vou fazer. Muitas pessoas já fizeram isso, mataram sua família ou foram até além disso, mataram outras pessoas simplesmente porque acreditavam numa ideia. Thanos então era uma pessoa que não era malvada de coração, ele acreditava estar fazendo bem. O que isso tem a ver com esse livrinho aqui, Uma Mensagem para o Século XXI, e com o socialismo, com o fascismo que aconteceu no século XX? Vou falar agora. São dois capítulos que ele tem aqui nesse livro. O primeiro capítulo é A Procura do Ideal e o segundo é A Mensagem do Século XXI. No primeiro capítulo, A Procura do Ideal, a Isaiah Berlin vai falar assim, o que move as pessoas? É a curiosidade inicialmente, né? Vou ler um trecho aqui. Somente os bárbaros não têm curiosidade em saber de onde vieram, como chegaram a ser o que são, aonde parecem estar indo, se desejam ir nessa direção e se querem por quê e se não, por quê. Então, primeira coisa é, o que acontece? Por que eu estou onde eu estou? Como a gente chegou até aqui? Para onde vamos? Eu tenho algum controle sobre isso? Não tenho algum controle? Eu quero ir nessa direção? Então, essa curiosidade que vai levar as pessoas a tentarem entender o mundo. Ele vai pegar um link com os romancistas russos, que ele tem a maior especialidade. Então ele conhece muito bem todos os romancistas, todos os períodos. Então ele pega essa inspiração literária e vai falar, olha, os romancistas russos trabalharam muito em tentar entender o mundo. Eles mostravam injustiça, opressão, falsidade, cegueira moral, egoísmo, crueldade, humilhação, pobreza e tudo mais. Queriam entender suas causas e por que o mundo não era um mundo, um reino de verdade, de amor, de honestidade, de justiça, de segurança, de riqueza, de liberdade, de ciência e tudo mais.
Então, por que a realidade é muito mais dura daquilo que a gente gostaria que fosse? Esse é um grande tema que ele consegue extrair de vários romances russos. Então, reforço aqui o que eu já falei no vídeo anterior dele, que é o Porco, Espinho e a Raposa, a beleza de se usar a literatura para entender o mundo, no caso a literatura russa. Mas a literatura tem esse poder, sobretudo aqueles romances que passaram do seu tempo, que já passaram pelo teste do tempo. Eles são muito ricos, porque a descrição foi tão acurada da realidade que justamente nos ajudam a entender a realidade. Então, essa é a beleza de uma grande obra literária. Até então, ou até o momento de uma certa revolução romancista, que entendeu o que aconteceu ali no final do século XVIII, é que a resposta para essa pergunta é que existia uma resposta. Então, assim, vários tentaram saber qual é essa resposta, mas ninguém chegou a uma conclusão do que era. Mas todos estavam de acordo que essa resposta existia. Então, alguns exemplos que ele dá. Sócrates, ele falou de métodos racionais para entender essa realidade. Platão, ele falou das elites dos sábios, que poderiam guiar toda a humanidade, que apareceu no seu livro A República, e eu discuti no vídeo aqui sobre o Anel de Giges também, tá? Fiz até uma comparação, falando de Thanos, com uma outra obra que é o Death Note, também falando de Anel de Giges. Depois os estoicos, que também falavam que o caminho da verdade está aberto a todos que quiserem viver de acordo com a razão. Também fala dos judeus, cristãos, muçulmanos, que tem uma revelação nas escrituras, ou seja, através dessa revelação eles conseguiriam entender a realidade. Falando também dos racionalistas do século XVII, que esperavam um insight metafísico para entender o mundo, ou ainda dos empíricos do século XVIII, que as técnicas matemáticas no campo da relação humana, que eles poderiam usar essas técnicas para entender como o mundo funcionava. Todos procuravam uma forma de engenharia social, todos queriam entender como o mundo funciona para que aí sim pudessem manipulá-lo para um ideal, esse ideal de verdade e de amor, e não essa realidade que a gente vive de pobreza, humilhação, guerras, de tudo que a gente vê de ruim por aí. Então essa é uma coisa que até hoje nos questiona, né? Assim, por que tanta coisa ruim que a gente vê no mundo e por que o mundo não é bom? Essa é a grande pergunta desde o início da filosofia, desde Sócrates até antes, talvez até antes dele, né? Não sou um grande especialista, mas essa é uma dúvida que paira pela humanidade há milhares de anos. O que essas tentativas tinham em comum? Que existia uma resposta, que ela era a única, que poderia ser ensinada e que era consistente, ou seja, as coisas não poderiam se confrontar, porque se existia uma única resposta, ela não seria verdadeira se tudo não tivesse em função dela. Essa é uma coisa que a Isaiah Berlin vai repetir em várias de suas obras, tá bom? Eu já volto nesse tema. Um outro exemplo que ele dá aqui é justamente de Hegel e Marx, que eles acreditam terem encontrado a resposta, ou seja, eles acreditavam que existiam forças históricas que direcionavam a atividade humana. Também é uma coisa que eu discuti no livro de Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Também está o link aqui, caso vocês queiram dar uma olhada. Então existe um relativismo moral, é isso que ele está querendo chegar, porque se vários tentaram e ninguém conseguiu, significa que não há resposta e que cada um faz o que quer, nunca vai ser conciliável a minha visão de mundo com a sua visão de mundo? Pode ser que seja isso, mas o ponto dele é que isso não é suficiente para explicar o que é o ser humano. E aqui eu vou ler o trecho final de uma das sessões desse primeiro capítulo. Felizes aqueles que vivem sobre uma disciplina que aceitam sem questionar, que obedecem livremente às ordens de seus mestres, espirituais ou mundanos, cuja palavra é totalmente aceita como lei sagrada. Ou aqueles que tenham, por seus próprios métodos, chegado a convicção claras e intocáveis que não admitem quaisquer dúvidas em relação a como ser e o que fazer. Eu só posso dizer que esses que se mantêm nesses leitos confortáveis do dogma são vítimas de uma forma de utopia autoinduzida, faróis que podem bastar para o contentamento, mas não para o entendimento sobre o que é ser humano. Então ele fala que você pode achar que tem a resposta, mas a resposta ela não existe. O que existe é sempre uma procura por essa resposta. E basear a vida nessa dúvida e não nas certezas. Então aqui é uma abordagem totalmente diferente do que vinha acontecendo em todos aqueles exemplos que eu passei. Sócrates, Platão, estoicos, religiões judaicas, muçulmanas, cristãs.
empiristas do século XVIII, racionalistas do século XVII, Marx e Hegel, todos esses acreditavam que tinha a resposta, mas na verdade eles não tinham. No final, tudo isso é uma crítica aos autoritários, uma crítica, sobretudo, aos socialistas, aos nazistas e fascistas do século XX, que por apenas acharem que têm uma ideia, a ideia de que vão conseguir construir um paraíso na Terra, eles fizeram de tudo. Nada os impediu para chegar nessa ideia. Então, mesmo que você ache que tem a ideia de um paraíso na Terra, que você descobriu toda a verdade, você fazer isso sem qualquer ressalva, você perseguir essa ideia, é uma tirania, é óbvio. E aqui eu lembro do próprio Holocausto, que a ideia dos alemães, ou uma das ideias que conduziu eles a fazerem o que fizeram, foi que iam construir uma sociedade muito melhor caso eliminassem todos os judeus. E por ter essa ideia, eles fizeram o que fizeram. E aqui eu lembro do quadrinho que eu li há pouco tempo, que é o Maus. Eu fiz uma review dele, uma resenha dele há pouco tempo. Peço também para dar uma olhada no canal. É uma história bem triste para a gente nunca esquecer. E a gente pode achar que isso é algo muito distante da nossa realidade, que a gente passou por essa etapa e nunca mais iremos voltar, mas o preço disso é a eterna vigilância. Todos esses movimentos coletivistas que a gente vê até hoje, então uma ecologia mundial que precisam regular toda a sociedade para aí sim a humanidade chegar no paraíso, a gente acaba vivendo isso até hoje. Então será que essa ideia de querer controlar a produção de energia, a produção de alimentos de uma forma ou de outra, pensando no futuro ou no paraíso futuro da Terra, será que é uma coisa que a gente deveria perseguir? Então é isso que eu me questiono também nessas ideias coletivistas em geral, que obviamente a Zaya Berlin não concorda. Agora, o que fazer? Então a gente viu que temos um problema na nossa mão. O que ele fala é evitar grandes cagadas. Então, por mais que você acredite que você tenha a ideia que vai salvar a humanidade, que vai trazer a humanidade ao paraíso, no momento que você começa a matar milhões de pessoas, ou quem sabe uma única pessoa para atingir o seu objetivo, então você deveria se perguntar duas vezes. Essa certeza absoluta que muitas pessoas têm de qual que é o caminho a seguir, ela deve ser evitada. Se a gente fizer isso, a gente estaria melhor que o século XX. Isso me leva ao segundo capítulo, que é a Uma Mensagem para o Século XXI. Ele fala justamente disso. Como que você estaria melhor que o século XX? Ele viveu esse período das guerras e ele fala bastante do socialismo. Eu vou ler um trecho para vocês aqui. Há homens que matam e ferem com uma consciência assaz tranquila sob a blindagem de palavras e escritos daqueles que possuem a fé inabalável de que a perfeição pode ser alcançada. Então, simplesmente pelo fato de pessoas acreditarem, elas vão fazer as maiores maldades, mas não no intuito de colher benefícios naquele momento, mas sim de construir o paraíso na Terra. Você vê que louco, a gente deveria evitar isso. E aqui eu lembro do próprio livro Anel de Giges, que eu já comentei aqui, e também do livro Conflito de Visões, aquelas pessoas que acreditam que o ser humano, ele pode se tornar perfeito. Então essa é uma ideia bastante limitada que eu faço a conexão aqui junto com o pensamento de Zaya Berlin. Os valores, eles sequer são compatíveis. Então, quando a gente fala de igualdade e de liberdade, essas coisas não são compatíveis. Então, acreditar que vai ter uma única razão, que vai conectar tudo, e a gente vai construir o paraíso na Terra, é muito difícil de acreditar. E, sobretudo, vamos evitar o pior. Vamos evitar de que usar esse tipo de ideia para matar metade da população, assim como o Thanos fez, ou induzir qualquer coisa de ruim para a sociedade agora, com que a ideia de que lá no futuro a gente vai ser bem melhor. Como, por exemplo, os casos dos ecologistas que querem aumentar o preço dos alimentos, aumentar o preço da energia, pensando que lá na frente a gente vai construir uma sociedade muito melhor, o paraíso na Terra, mas quem paga o preço são os pobres de hoje, que vão ter comidas mais caras e energia mais cara. Quem é rico, talvez uma pequena parcela da sua renda é utilizada para isso, então não vai sentir nenhum problema. Não é por acaso que quem muito mais defende isso são os ricos e não os pobres, que estão preocupados com sua refeição de amanhã, como vão utilizar a energia no seu dia a dia e não com a ecologia e com o planeta Terra daqui a milhões ou milhares de anos. E é isso, espero que tenham gostado, tanto do livro quanto da analogia com Thanos que eu fiz, que explica
um pouco por que Thanos fez o que fez, porque ele defendia essa ideia, ele acreditava com unhas e dentes, e a mensagem de Isaiah Beren para o século XXI é justamente o contrário, não seja o Thanos, não acredite em ideias, não acredite em contos, simplesmente porque prometem o paraíso na Terra, mas não o cumprem, e sobretudo não persigam essa ideia criando muito mais coisas ruins no agora. Então, porque o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Tá bom? Espero que tenha gostado, eu fico por aqui. Comentem, deem um like, compartilhem. E é isso. Até mais.